Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Anihiro. E para o vídeo de hoje vamos falar sobre o resumo do episódio 6 de Shiki. Mas é claro que antes de tudo, você já sabe o que tem que fazer, né? Dê o like. Já começamos o episódio 6 acompanhando a Megumi, que acaba de descobrir o que o Natsuno fez com a sua carta de amor. Será que ele a guardou com todo o seu amor e carinho? Mas é claro que não. Ele rasgou essa carta em 1000 pedaços e ainda deixou os pedaços do lado de fora da sua janela. Ela vê isso e se entristece muito enquanto ela junta os pedaços da carta. O legal dessa cena aí é que ela acontece de forma invertida, ou seja, de trás para frente. Até lembro que um inscrito aqui do canal, o Ícaro Toya, que a propósito é um amante do anime chique, falou que amava essa cena por causa desse diferencial. E realmente a cena é muito boa. Muito obrigado pelo seu comentário, Ícaro, e um grande abraço para você, meu querido. Mas continuando. Depois que ela junta os pedaços e começa a se afastar da casa, ela faz isso. É, tamo lascado. Já no dia seguinte, vemos o Natsuno observando os restos da carta que ele havia rasgado. E ele percebe que vários pedaços da carta sumiram, provando que alguém realmente tinha estado lá. O que dá mais convicção ainda para ele de que a Megumi realmente está viva. Após isso, vemos o médico Ozaki examinando o sobrinho do Masao, que já estava bem doente. Porém, agora ele também falece. A câmera então se afasta e vemos o Masao no andar de cima da casa. E podemos ver que ele também está bem doente, após o ataque que ele sofre daquele homem branco. A cena então é cortada e acompanhamos as enfermeiras do hospital da vila falando sobre como o médico Ozaki estava chateado por não conseguir salvar nenhum morador da tal epidemia que estava acontecendo. Após isso, acompanhamos o próprio médico Ozaki, que estava descansando do lado de fora do hospital, quando o monge Morishitshin chega e começa a contar para o médico Ozaki o que ele descobriu por meio da investigação que ele fez sobre a epidemia. Ali, o monge mostra uma lista com o nome das pessoas que morreram pela suposta epidemia e fala que todas aquelas pessoas, logo antes de morrer, se demitiram de seus empregos sem nenhuma explicação. E não só isso, mas também várias famílias estavam se mudando da vila e nunca mais davam notícias, nem mesmo se despediam de seus amigos e vizinhos. Assim, o monge termina dizendo que essas demissões e mudanças têm algo em comum com essa epidemia. Só que convenhamos, né, que essa explicação aí é bem vaga, porque aparentemente ela não explica nada. E o médico Ozaki, que já estava incomodado com ele mesmo por não ter conseguido salvar ninguém, fica irado com o monge pela investigação dele. Assim, ele grita, chuta a casinha de madeira que eles estavam sentados lá, diz pro monge que ele perdeu tempo com a sua investigação. Ao anoitecer, o monge Morishitshin em seu santuário de descanso, chateado pela bronca que ele levou do médico Ozaki, quando a Sunako aparece e o consola. Já no dia seguinte, vemos que o Masao também faleceu. E só para deixar bem claro aqui as coisas, o Masao era um personagem tão babaca que nem o inteiro dele foi mostrado. Só para vocês terem noção do como esse personagem era gostado. A cena então corta para o Natsuno alugando um filme, A Garota Drácula, e assistindo com o irmão do Toru. Lá, o irmão do Toru conta para o Masao sobre uma lenda da vila, em que os mortos voltam à vida. Isso deixa o Natsuno bem intrigado, porque isso pode explicar como a Megumi poderia ter voltado dos mortos. E ele vai procurar mais sobre isso. Após isso, vemos alguns idosos da vila falando sobre as pessoas que morreram pela epidemia. Até que uma nova personagem nos é apresentada, a Ikumi Itou, que é uma macumbeira lá da vila, e diz algo bem interessante. Ela diz que todas essas mortes estranhas começaram a acontecer logo depois que a família Kirishiki se mudou para aquela enorme mansão lá da vila. E só relembrando para vocês,
família Kirishiki é a família que a Sunako pertence. Então fica de olho, monge. Fica de olho, porque essa Sunako aí vai dar problema no futuro. Cena então corta para o médico Ozaki, que está tratando uma paciente com o nome de Etsuko, que está com os sintomas da doença. E para tratar essa paciente, o médico Ozaki usa os mesmos remédios que ele usou nos outros pacientes. Só que dessa vez, o médico Ozaki vai tentar algo diferente também. Ele vai fazer uma transfusão de sangue nela, para ver se isso faz alguma diferença. 2 dias após o ocorrido, vemos que a Itsuko se recuperou bem da doença e até já estava em casa. Então parece que a transfusão realmente surtiu um bom efeito. Mas mesmo assim, o médico Ozaki vai até a casa dela, vai tirar uma amostra de sangue e quando ela estende a sua mão, os mesmos 2 furos que tinham nos braços dos que haviam morrido pela epidemia estavam no braço dela também. Então, após o médico Ozaki tirar o sangue dela, ele pede para Itsuko continuar se cuidando. E também pede que é para ela passar no dia seguinte ao hospital para ele continuar monitorando o estado dela. Porque afinal, ela era a única em que o médico Ozaki havia conseguido, entre aspas, curar da doença. E ele iria fazer o máximo que estava ao seu alcance para mantê-la viva. Porém, o dia seguinte chega e Itsuko não vai ao hospital. Assim, o médico Ozaki liga para ela. Então o marido da paciente o atende e diz que a Itsuko vai esperar para ir no dia seguinte ao hospital, para deixar o médico Ozaki descansar. Mas o médico Ozaki não aceita isso e dá uma bronca neles. Após isso, a cena é cortada para o Natsuno. Vemos ele fazendo um crucifixo de madeira, onde ele provavelmente viu que no filme isso afastava a garota Drácula. Porém, depois de pensar, o Natsuno larga o crucifixo na mesa e não consegue acreditar que aquilo vai realmente afastar a Megumi dele. Então 2 dias se passam e vemos o médico Ozaki na casa da sua paciente, a examinando. Infelizmente, ela está morta. Agora pensa em como o médico Ozaki fica se sentindo. Ele fez tudo o que podia para salvar aquela mulher. E mesmo assim, ela morreu. Assim, logo após ele sair da casa dela, ele tem um acesso de fúria. Começa a chutar a grama, nos providenciando essa maravilhosa cena de capoeira. Olha que lindo. Depois disso, o médico Ozaki começa a voltar para o hospital, quando encontra o Natsuno. Assim, o Natsuno pergunta para ele se a Megumi realmente havia morrido. E o médico Ozaki confirma que sim. Após essa confirmação, Natsuno faz uma pergunta que mostra o quão desesperado e com medo ele estava da Megumi. Ele pergunta ao médico Ozaki se havia alguma chance da Megumi voltar à vida. E o médico Ozaki responde de algo bem interessante. Ele responde de forma irônica que a Megumi só voltaria à vida se fosse um zumbi ou um vampiro. Mas logo após ele responder isso, ele percebe que o que está acontecendo na vila pode não ser uma epidemia. E finalizando o episódio, vemos a melhor amiga da Megumi, a Kaori, junto com seu irmão Akira, espiando a mansão Kirishiki, onde o Akira diz que acabou de ver um homem que devia estar morto entrar dentro da mansão. E os dois ficam lá. Tudo isso enquanto o Tatsumi os observa de longe. Fim do episódio 6. Espero que tenham gostado do vídeo, meus queridos. Um grande abraço do Hiro e tchau, tchau.